Fala, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que a matemática pode salvar o seu algoritmo. Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Caio Sampaio, programador há mais de 8 anos, graduado pelo Instituto Federal de São Paulo, pós-graduado em Inteligência Artificial e Machine Learning, já atuei como programador em outras empresas, como pesquisador em faculdades, já dei aula em escola técnica e hoje a Pythonando é a maior escola de desenvolvimento web com Python de todo o Brasil. Mas agora imagina o seguinte, você está caminhando tranquilamente pelo centro da sua cidade em um calmo dia, até que do nada um TikToker te para e faz a seguinte pergunta: você prefere R$1.000 hoje ou R$2 durante 30 dias, que dobra de valor a cada dia? O que não é muito impossível de se acontecer nos dias de hoje, um TikToker te parar e fazer essa pergunta. Mas você para e começa a pensar como que você resolveria isso. E como um bom programador, você pensa o seguinte: vou fazer um simples programinha muito rápido e fácil que vai resolver esse problema. Mas o seu amigo matemático que está ali do lado fala: Caio, eu também sei uma forma de resolver esse problema. E qual será que é a melhor forma? Será que a gente consegue unir tanto a programação quanto a matemática e ter a forma ideal de se resolver este problema? Então vamos lá, esse é claramente só um exemplo que eu vou te mostrar aqui de como a matemática pode melhorar drasticamente o seu algoritmo, mas obviamente existem milhares e milhares de exemplos. Mas vamos lá. Como que a gente faria isso? Esse basicamente é um simples exemplo de progressão geométrica, ou seja, a gente precisa somar termos de uma progressão que tem uma razão, que se multiplica. Então, por exemplo, nós temos lá o valor. Ele começa com, nós temos um valor inicial, por exemplo, seria o valor de R$2, e a cada dia esse valor vai dobrando. Então 2, 4, 8 e assim por diante. Então nós teríamos uma progressão geométrica e nós queremos saber o valor, a soma de todos esses valores depois de 30 dias, de 100 dias, de 1000 dias. E para fazer isso de cabeça ali na hora para o TikToker seria praticamente impossível dependendo da quantidade de elementos. Mas com programação a gente consegue resolver isso bem fácil. Basicamente a gente poderia fazer o seguinte: criar uma função chamada def soma termos, e vamos dar um nome aqui de brute force só para falar que a gente está fazendo da força bruta, então brute force. Ok, para a gente conseguir desenvolver essa função, eu preciso saber qual que é o valor inicial, o termo inicial. Nesse exemplo seria R$2, mas poderia ser R$0, R$1.000.000, R$3. Então vamos pegar aqui o valor de termo inicial. Deixa eu só somar aqui para vocês, aumentar a fonte. Vamos lá. Termo inicial. Eu preciso saber também a quantidade de termos, ou seja, por quantos dias essa oferta. Nesse caso foi 30 dias, mas vamos receber aqui quantidade de elementos. E eu preciso saber por quanto que o valor vai se multiplicar. No caso do exemplo ali fictício foi por 2, que no caso ele dobrava, mas poderia ser 3, 5, 7, poderia ser N valor. Então, razão. E agora a gente pode simplesmente fazer um for, que vai percorrer a quantidade de elementos e multiplicando ali e realizando uma soma. Então, por exemplo, eu poderia pegar o elemento, criar uma variável chamada elemento, vai ser igual a termo inicial. Então, se o termo inicial for 2, o elemento vai ser 2 também. E eu quero somar todos esses valores. Então, por exemplo, eu quero fazer algo assim, ó. 2 mais 4 mais 8 e assim por diante. Então eu preciso somar todos esses valores. Para isso eu vou criar uma variável chamada soma. E ela vai ser igual a 0. Depois eu faço um for e in range. E ele vai ser de 1 até a quantidade de elementos mais 1. Poderia simplesmente colocar um underline aqui, só pra gente não ter nenhuma informação, mas eu vou colocar o i aqui para printar para vocês. Se eu faço um print i aqui, e agora eu faço soma termos brute force, passo aqui termo inicial 2, quantidade de elementos 10 e a razão 2. E executa esse meu código, ele vai printar aqui 10 vezes, ou seja, esse for está iterando a quantidade de elementos que eu passei para ele. Agora a gente precisa começar a realizar esses cálculos. O primeiro passo é realizar a soma. Então aqui ele já começou com o termo inicial. Então eu faço soma mais o elemento. Então soma, que era 0, então soma mais igual a elemento. Então o elemento aqui ele começa com o termo inicial. Ele faz soma mais 2, por exemplo. E depois eu preciso pegar o elemento anterior e multiplicar por 2. E assim por diante dentro do for. Então eu falo que elemento vezes igual a razão. Para quem é um pouco mais iniciante, é a mesma coisa
que isso daqui, elemento vezes a razão. Vou deixar dessa forma que fica mais fácil para quem está começando a compreender. Então agora, se eu faço um print elemento, vocês podem perceber o seguinte, ele vai printar todos os elementos. Então, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Só não printou 2 porque eu coloquei o print depois aqui da multiplicação. Então agora, o que nós podemos fazer? Printar o soma. Print soma. Executo o código. Ele vai printar 2, 6, 14 e no final a soma seria 2046. Com 10 valores fica muito difícil da gente verificar se está correto. Mas se a gente coloca 3 valores, por exemplo, a gente sabe 8 mais 4 mais 2, a gente executa o nosso código e a soma daria 14, funcionando perfeitamente. Se fosse 1 aqui, por exemplo, 2, perfeito. Então, se fosse 2 aqui, seria 4 mais 2, daria 6, perfeitamente. Eu não quero que esse print fique rodando toda hora, então eu dou um return soma. Beleza? Agora sim, ele vai me mostrar aqui o resultado final. Então, se fosse 100, ele seria esse valor aqui. Se fosse 1000, seria este valor. E esse valor aqui vai escalando muito rápido, tá? Por ser uma progressão geométrica. Se fosse uma progressão aritmética, que é uma soma, ele seria muito mais rápido, tá? Muito mais, o crescimento do número seria muito mais devagar, quer dizer. Beleza. Agora, a gente se pergunta, como um bom programador, eu olho para esse código e tem algo me incomodando. Esse for aqui, será que ele é preciso? Nós programadores sabemos que quando a gente tem um loop, pode ser que a gente consiga resolver isso sem o loop. E provavelmente vai ser mais rápido. E será que existe essa forma? Agora que vem a pergunta. Primeiro vamos medir o tempo de execução desse código aqui. De 2 a... vamos pegar aqui... de 2 a 400. Beleza? O resultado seria esse, um número gigantesco. E agora a gente vai usar uma função aqui que chama timeIt. Ela é do próprio Google Colab e ela vai fazer o quê? Ela vai executar essa função aqui várias e várias vezes, medir o tempo de execução e calcular uma média. Então, quando eu executo essa linha de código, ele vai me dar o seguinte. Vamos ver aqui. Esperar um pouquinho. E ele falou que esse código aqui, em média, levou 51,5 microsegundos. E aqui é o desvio padrão da média, que foi de 1,04 microsegundos. Perfeito. Agora, se a gente observar aqui no Google, deixa eu pesquisar aqui para vocês, progressão geométrica. Vamos pegar aqui um site qualquer. Beleza, acessei aqui um site qualquer, todamatéria.com.br, não é propaganda, não é nada, não sei se o site é bom, se não é. A gente olha aqui, beleza, uma simples explicação, e temos uma fórmula matemática, soma dos termos da PG. Aí tem lá, SN, que seria a soma dos termos, que seria o resultado que a gente quer, é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Caio, o que é isso? A1 é o primeiro termo da sequência. Naquele nosso exemplo seria o 2. O Q seria a razão, que seria 2 também. N seria a quantidade de dias, no caso 30, menos 1 dividido por a razão, que no caso seria 2, menos 1. Será que se eu só fizer essa conta no Python, isso vai ser mais rápido? Então o fato de eu conhecer a matemática, será que vai tornar o nosso algoritmo mais rápido? Vamos testar. Então beleza, vamos pegar esse código aqui, voltar para cá, e vamos criar uma nova função. Def, vamos lá, soma, termos, usando PG agora. Ele vai receber os mesmos parâmetros, uma função praticamente igual. Beleza. Agora a gente vai dar um return e agora vai realizar aquele cálculo. Então, termo inicial seria A1 vezes, agora Q elevado a N, que é a nossa razão, elevado a N, que seria a nossa quantidade de elementos, beleza, dividido pela razão menos 1. Aqui faltou menos 1 também, né? Menos 1. E aqui é Q menos 1, que seria a razão menos 1. Perfeito. Beleza, olha a diferença de código. Esse código aqui tem um for, tem um monte de tananã. A gente poderia diminuir esse código aqui também, mas ele teria um for de qualquer jeito, seguindo essa abordagem. Criei essa função e agora vamos realizar alguns testes. Então, soma, termos, underline, PG. Vamos passar 2, vamos passar 100 e 2 aqui. Executo o meu código e ele me dá também um resultado. Vamos testar com valores pequenos para ver se está tudo certo. Então, se fosse 2,
ele vai me dar 6, tá certo? 4 mais 2, funcionando perfeitamente. Se fosse 3, ele tem que me dar 14 e assim por diante. Beleza, os resultados são iguais. Aqui ele está me retornando um resultado em float, aqui ele me retornava inteiro, tudo bem? Aqui se o número for muito grande, por exemplo, com 6, ele vai me devolver em notação decimal, mas tá tudo certo. Aqui eu vou dar porcentagem, time it e beleza. Agora, quando eu executar esses dois time its, qual será que é mais rápido? Utilizando programação, lógica de programação pura ou utilizando um cálculo matemático? Vamos testar. Executo o primeiro, executo o segundo. Ah, tá, esses cálculos aqui eu dei uma roubada, né? Aqui tem que ser 400. Tá, vamos parar isso aqui, vamos parar isso aqui também. Beleza, tá, parei. Executei, executei. Beleza, 2 a 400, vamos testar. Beleza, o Brute Force levou 62 microsegundos, vamos ver o soma termos da PG. Levou 838 nanosegundos. E olha só, a diferença do desvio padrão também é muito maior. Aqui você fala, Caio, mas 838 é maior do que 62. Calma, isso aqui é nanosegundos. Isso aqui é microsegundos. É uma diferença gigantesca. E quanto mais esses valores aqui, a quantidade de elementos vai aumentando, essa diferença fica cada vez maior. Por quê? Nós temos um for, esse for vai ter que percorrer mais e mais vezes, realizar esses cálculos mais e mais vezes. Agora, quando nós temos essa equação, a única coisa que vai mudar são quais os valores. Obviamente, isso daqui vai ficar limitado pela quantidade de memória que nós temos. Já que nós queremos fazer cálculos exorbitantemente grandes, nós precisamos alocar esses valores em memória e uma hora a memória acaba, tá? E quando a quantidade de elementos aqui começa a subir um pouquinho, a nossa memória já pode estourar, então a gente precisaria utilizar outras técnicas de programação para aumentar a memória, dividir isso e ir salvando em disco um pouco enquanto a gente vai calculando, e etc. Mas, no geral, isso aqui vai ser muito mais rápido, muito mais lento, conforme vai aumentando o tempo. Então, se fosse 10, por exemplo, vocês perceberam que foi uma diferença gigantesca. A Brute Force foi muito mais lenta. Se a gente usa 10 agora nos dois, você vai perceber que talvez até tenha uma diferença, mas vai ser uma diferença muito menor. Vamos rever aqui. Então, a soma termos PG levou 480 nanosegundos. Então, você pode perceber que o seguinte, a soma termos PG, ela aumenta o tempo de execução conforme a quantidade de elementos. Mas é muito pequeno esse aumento. Foi de 480 nanosegundos para 800. Agora, o Brute Force foi de 1 microsegundo para 61. É uma diferença muito maior. Então, agora você pode ver que teve uma diferença de tempo de execução. Mas foi uma diferença muito pequena em relação à outra, quando a gente estava realizando com 400 elementos. Se eu executo aqui, novamente, vamos ver agora, eu espero que seja uma diferença ainda menor. Vamos realizar, agora foi 440 nanosegundos. E aqui foi 438 nanosegundos. Então, para valores tão pequenos, para quantidade de elementos tão pequenas, o soma termos Brute Force foi até um pouquinho mais rápido. Mas, ainda assim, utilizar o soma termos PG é uma abordagem melhor. Porque se fosse para você calcular a quantidade de elementos de 2, você faria isso de cabeça, você não precisaria de um software para isso. Então, provavelmente, a quantidade de elementos vai ser maior que 2. Com 3, eu acredito que essa diferença já começa a ser o oposto. Vamos ver aqui, obviamente depende do momento que a gente executou, do processador que estava, não é uma medida tão perfeita, a gente precisaria isolar esse ambiente, a gente está fazendo pelo Google Colab, mas tudo mais. Aqui já começou a ficar mais lento para o soma termos PG novamente. Então, pessoal, esse vídeo aqui, o intuito dele não é te ensinar progressão geométrica ou nada do tipo. É só te mostrar que às vezes vocês têm que ficar atento ao seu código, porque você está fazendo algo que você poderia fazer de uma forma melhor. Então, simplesmente, eu trocar esse código por uma fórmula matemática, ele fica muito mais rápido. Fala, Caio, é uma diferença pequena, mas se você tivesse que rodar esse código aqui 1 milhão de vezes, 10 mil vezes, essa diferença pequena faria diferença para a experiência do usuário. Ah, mas Caio, eu sou programador web, eu provavelmente não vou ter que mexer com matemática raramente. E isso é verdade. Raramente você, como programador web, que esteja trabalhando com algum software de gestão, um ERP, você vai ter que utilizar a matemática básica, soma, subtração, porque isso na programação não vai ter que fugir. Mas dificilmente você vai ter que utilizar a matemática avançada. Mas de verdade, uma hora ou outra, mesmo você sendo um programador web, você vai precisar de matemática. Não é essencial você saber matemática avançada, cálculo diferencial, cálculo integral, para você ser um programador web. Mas você saber matemática intermediária e avançada
provavelmente vai te ajudar como programador, você vai conseguir otimizar seus algoritmos algumas vezes. Obviamente, para quem trabalha com inteligência artificial, ciência de dados, machine learning, a matemática é puramente essencial. São conceitos matemáticos aplicados à programação. Mas mesmo para quem é programador web, não descarte a matemática. A matemática é importante e esse é um único exemplo de como ela pode te ajudar na sua carreira como programador. Fala, mas Caio, será mesmo que como programador web eu preciso de matemática? Quando que eu vou utilizar? Eu posso mostrar um exemplo na própria plataforma .pythonando, que lá a gente tem exercícios onde os alunos podem resolver e eles vão ganhando pontos, vão ganhando XP e eles vão subindo de nível. Então, por exemplo, eu estou no nível 4 aqui e eu tenho lá 46 de XP e para eu ir para o próximo nível eu preciso de 146 de XP. Como que eu chego nesses cálculos? Porque quanto maior o meu level, maior o nível de XP que eu preciso. Mas aí os desafios, eles têm níveis também, 1, 2, 3, 4, 5, que são as dificuldades, que vão dando mais XPs também. Então, como que a gente chega nessa conclusão de qual fórmula utilizar, de qual função utilizar para definir o próximo nível? Então, aqui eu vou mostrar um exemplo assim, de alguns testes que a gente estava fazendo. Olha aqui, nós estamos utilizando uma função logarítmica para fazer isso. Ou seja, a quantidade de XP ela vai aumentando muito rápido nos níveis iniciais e conforme a gente vai aumentando muito os níveis, por exemplo, lá para o nível 20, 21, 22, a quantidade de XP aumenta sim, mas aumenta um pouco menos. Ao contrário de uma função exponencial, por exemplo, que ela começa aumentando muito pouco, mas conforme passa os níveis ela aumenta demais, que não seria uma boa função para a gente utilizar. Por quê? Imagina, do level 20 para o 21. No 20 você precisava de 200 de XP. Para o 21 você precisa de 800. Aí para o 22 já precisa de 10 mil. Obviamente, estou chutando valores aqui. Mas não seria tão interessante. Então é legal que os valores aumentem muito rápido nos primeiros níveis. E conforme os níveis já precisam de muito XP, eles têm que ir aumentando de pouquinho em pouquinho. Porque senão não faria sentido para a progressão do usuário dentro do jogo. Então a matemática está aqui. Você precisa fazer essa análise, você precisa saber visualizar os gráficos, plotar os gráficos, para ver se faz sentido. Então aqui a gente está vendo quantos exercícios um usuário precisaria resolver para passar de nível em cada nível. Então no nível 1 ele precisaria de um exercício, no nível 2 de 2, no nível 3 de 3, no nível 4 de 4, no nível 5 de 4, no nível 6 de 4, no nível 7 de 4, no nível 8 de 5 e assim por diante, para a gente ver, olha, será que essa função está legal? Será que a quantidade de XP que eu estou definindo para cada exercício é uma quantidade válida? Então a matemática sim vai te ajudar na programação, mesmo que você seja um programador web. Obviamente, você vai usar muito, mas muito menos matemática do que alguém que trabalha com ciência de dados ou inteligência artificial. Mas não descarte isso. Porque eu já vi muita gente comentando o seguinte, olha, matemática para programação é sim importante, mas para quem trabalha com otimizações, para quem trabalha com inteligência artificial, machine learning, ciência de dados, quem trabalha aqui com programação web, eu raramente vou utilizar. Mas isso não é tão verdade quanto parece. Você pode utilizar da matemática para otimizar os seus algoritmos e também realizar features como essa, que provavelmente seria muito, mas muito difícil você realizar sem matemática. Você até conseguiria fazer uma força bruta muito louca para calcular o XP do próximo nível. Provavelmente você conseguiria, mas com matemática é muito mais fácil. Vai economizar muito mais tempo e vai ser muito mais performático para o computador. Então não menospreze a matemática. E para quem não conhecia a plataforma, quem quer estar aqui dentro, é somente para os alunos da Python Full. A Python Full é um curso completo que nós temos aqui dentro de Python e Django para você ser um programador realmente requisitado pelo mercado, que não fica simplesmente desenvolvendo aquele sisteminha simples. Aqui a gente desenvolve projetos reais, complexos, utilizando as tecnologias utilizadas de fato por empresas do mercado de trabalho. Você tem acesso a mais de 630 aulas. É o único curso de programação no Brasil que te dá acesso a agendamento ilimitado de reuniões com professores, análise de código, eventos entre alunos, plataforma com exercícios de correções automáticas para você ter acesso. Mas infelizmente as vagas estão fechadas nesse momento e caso você queira ser um de nossos alunos no futuro, o primeiro link da descrição, tá? E faça primeiro link da descrição para você entrar na lista de espera. E entra lá na lista de espera porque em breve vamos abrir uma turma especial com desconto antecipado de Black Friday. Não vai ser na Black Friday, a gente vai abrir um pouquinho antes da Black Friday. A gente vai abrir provavelmente em outubro, mas vamos abrir com desconto de Black Friday sem estar ainda na Black Friday. Então entra na lista de espera que a próxima turma vai ser especial. Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Fica a dica aí, estudem matemática. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.